O rótulo veio antes do nome. Por décadas, ela foi apenas o estorvo, a sombra que exigia esforço sem jamais oferecer retorno. Para a família e a sociedade, a mulher que completava seus 60 anos era um peso morto, a expressão mais cruel para definir alguém que apenas consome espaço, incapaz de gerar frutos. Esse julgamento não era apenas uma crítica, era a âncora pesada que a puxava para o fundo, sufocando qualquer faísca de utilidade que ainda existisse. A vergonha era um veneno lento. Ela tentou fugir, mas o eco das palavras alcançava em todos os cantos da casa. Havia um único lugar onde o cinismo alheio não conseguia penetrar, um quintal abandonado. Um pedaço de terra esquecida, tão desacreditada quanto ela. Não foi um hobby. Foi um último ato de rebeldia. Naquele solo infértil, ela não buscava vegetais para a mesa, buscava uma prova silenciosa de que algo podia nascer dela. O que começou como terapia desesperada, logo se transformou em uma devoção metódica. Ela trocou os lamentos pelas pesquisas, a inação pelo estudo da química do solo e a arte rigorosa da poda. Ela se tornou a aluna mais dedicada de um professor implacável, a própria natureza. O mundo exterior continuava a vê-la como um fardo, mas em silêncio, ela plantava sua revolução. Ela provava, através da paciência e da ciência, que mesmo a semente mais desacreditada pode criar a vida mais exuberante. O julgamento ainda paira, mas agora, ele precisa dar a volta. Porque onde antes havia apenas crítica, hoje há filas de vizinhos em busca de um segredo. Ela não é mais a que consome recursos. Ela é a fonte que ensina a colheita. Esta é a história de como o que foi chamado de peso morto transformou-se em uma terra prometida. A etiqueta me sufocava. Eu era Margarida Rocha, de 62 anos, e a minha introdução ao mundo, para os meus mais próximos, havia se resumido a um subtítulo silencioso: estorvo. Minha vida inteira eu fui aquela que precisava ser cuidada, aquela que não tinha um papel definido na engrenagem frenética da produtividade. Mas foi precisamente no ano de 2019, quando completei 60 anos, que essa percepção atingiu a força de um soco no estômago, transformando o silêncio em ruído ensurdecedor. Morávamos na residência dos IPs, uma casa suburbana onde a grama da frente era milimetricamente aparada, mas cuja atmosfera interna parecia sempre pesada, densa com expectativas não cumpridas. Eu me sentia pequena, baixa e magra, com os ombros já curvados pelo hábito de evitar o olhar dos outros, sempre à espera da próxima crítica. O desabafo no aniversário de 60 anos não foi um discurso, nem uma briga. Foi um sussurro que capturado pela acústica cruel da sala de jantar. Minha filha, Juliana Aparecida, de 35 anos, alta, com cabelo liso e vestimentas impecáveis que espelhavam sua alma organizada e focada em resultados, estava ao telefone no escritório. Ela não falava comigo, mas a parede entre nós era fina demais. Sim, Dr. Ciro. Os custos fixos aumentaram. E, veja bem, não estou falando de contas, estou falando do custo de manutenção de quem não gera retorno. Eu a amo, mas ela é um peso morto. O tempo que gasto administrando a casa para que ela fique ocupada poderia ser usado na expansão do meu consultório. Peso morto. A frase grudou na minha garganta como uma pedra. Não havia maldade gritante no tom de Juliana, apenas a frieza prática e eficiente que a guiava. Ela era uma mulher que media o valor das coisas pela sua capacidade de produzir ou economizar. E eu, Margarida, era um débito. Não gerava lucro, apenas consumia oxigênio, espaço e tempo alheio. A resignação que me cobria desde a juventude rachou. Pela primeira vez, o sentimento não era de culpa por ser inútil, mas de uma dor ardente de injustiça. Naquela noite, eu desci as escadas, atravessando a sala impecável, e fui para o único lugar da residência dos IPs onde a ordem de Juliana não chegava, o quintal de Margarida. Era um terreno esquecido nos fundos, delimitado por um muro alto e cinzento, onde a natureza, ignorada, fazia o que podia. Restos de entulho, ervas daninhas agressivas, e um solo que parecia ter perdido toda a vida. Era inútil, assim como eu me sentia. Eu precisava de um lugar onde o julgamento não chegasse, onde a eficiência não fosse a moeda de troca. O primeiro passo foi hesitante. Eu encontrei, em uma velha caixa de madeira que deveria ter sido descartada há décadas, um punhado de sementes esquecidas. Pacotes velhos, alguns rasgados, com nomes borrados, feijão de corda, girassol anão, e algo que parecia ser sementes de uma flor tropical que eu não consegui identificar. Olhei para aqueles grãos secos e minúsculos, frágeis em minha palma. Eles representavam um potencial latente, a promessa silenciosa de vida, mesmo em condições adversas. Se algo podia nascer dali, talvez algo ainda pudesse nascer de mim.
O ato inicial de jardinagem foi um esforço puramente físico, quase violento. Eu arranquei as ervas daninhas, quebravando torrões de terra dura com as mãos desprotegidas. A Juliana, ao me ver suja e cansada, apenas balançava a cabeça com aquele olhar de quanto tempo isso vai durar. Mãe, não seria melhor contratar um jardineiro? Você vai acabar machucando a coluna com esse esforço desnecessário, Juliana comentou um dia, enquanto eu tentava arrastar um pneu velho para fora do canteiro. Eu estou cuidando disso, Juliana, respondi, com a voz rouca. Pela primeira vez, eu não me encolhi. Estava suja, mas forte. Ela suspirou, pegou o celular e voltou ao seu mundo onde cada segundo era um investimento. Ela não entendia que o esforço não era desnecessário, era a terapia que me salvava. Cada torrão quebrado era uma camada de amargura que eu desfazia, cada raiz de praga arrancada era um rótulo que eu jogava fora. Eu entendi rapidamente que o entusiasmo não bastava. O solo do quintal era puro barro compactado, sem nutrientes. As primeiras sementes que plantei apodreceram. O que começou como um ato desesperado de autoafirmação logo exigiu disciplina. Eu precisava ir além da intuição. Eu precisava de ciência. Foi em uma manhã chuvosa, vasculhando sebos antigos, que encontrei meu novo mentor. Um volume encardido e robusto, o livro de Química do Solo e Poda. O título era pomposo, e as fórmulas químicas pareciam, à primeira vista, mais complicadas do que qualquer burocracia que Juliana enfrentava no trabalho. Mas eu me lancei ao estudo com a devoção de uma estudante atrasada. Eu lia sobre pH, sobre a importância do nitrogênio, fósforo e potássio. Sobre a necessidade de aerar o solo. Meu cérebro, que eu achava atrofiado e lento, despertou. Era um conhecimento técnico, e eu o dominaria. Eu não queria mais ser vista como a velhinha que brincava na terra. Eu queria ser a Margarida que entendia a terra. O caderno de anotações do cultivo se tornou meu diário sagrado. Em 2020, ele já estava preenchido com gráficos desenhados à mão, observações meticulosas sobre a cor das folhas, a frequência da rega, e a reação de cada planta a diferentes tipos de fertilizante orgânico, restos de café, cascas de ovo. Eu anotava, por exemplo, canteiro 3, tomates Santa Cruz. Excesso de sol pela manhã. Folhas amarelando na borda. Mover a sombrite para o meio-dia. Juliana via meu trabalho como uma obsessão bizarra. Ela continuava a me lembrar, sutilmente, de que aquele esforço não era produtivo no sentido que ela conhecia. Mãe, você não vai conseguir vender essas flores. Não é um negócio escalável. É só um gasto de energia, ela disse, enquanto eu preparava um composto caseiro fermentado que cheirava fortemente a vida e decomposição. Eu olhei para ela, meus joelhos na terra úmida. Eu não estou plantando para vender, Juliana. Estou plantando para provar que a vida pode ser feita a partir do que foi descartado. Estou provando que o esforço não é um gasto se ele te torna mais forte. Ela não entendeu, claro. Mas ela parou de me pedir para parar. O jardim se tornou meu território, minha zona de guerra e minha zona de paz. A transição de 2020 para 2021 foi o período do florescimento acelerado. Eu estava com 62 anos, e a minha postura havia mudado. As mãos estavam calejadas, a pele bronzeada, mas a vitalidade que irradiava era inegável. O quintal de Margarida já não era mais um espaço abandonado. Era um ecossistema. As paredes cinzentas estavam agora cobertas por trepadeiras de 7 léguas, com flores roxas vibrantes que atraíam beija-flores. O cheiro de terra molhada e manjericão fresco substituíra o ar denso da casa. O ponto de virada emocional, o momento em que eu soube que não havia retorno, foi o florescimento inesperado da primeira orquídea. Eu havia comprado um pseudobulbo quase morto, uma catleia que parecia irremediavelmente ressecada. Todos os meus vizinhos, que ocasionalmente olhavam por cima do muro da Rua das Garças, diziam que eu estava perdendo meu tempo. Orquídeas eram caprichosas, exigiam estufas e condições perfeitas. Eu havia estudado a catleia exaustivamente no meu caderno. Ajustei a umidade, a luz, o substrato. Meses de espera. Nada. Então, em uma manhã de setembro, ali estava. Um botão gordo, prestes a explodir. E quando ela abriu, era uma cor que eu nunca tinha visto. Um magenta profundo com um labelo amarelo dourado. Era perfeita. Eu me ajoelhei diante dela e chorei. Não de tristeza, mas de uma profunda e avassaladora vitória. Aquela flor não valia dinheiro. Ela valia a prova de que Margarida podia cultivar a beleza a partir do que parecia morto. Meu valor próprio, que antes era uma nota de rodapé na vida de Juliana, agora era o centro da minha própria página.
O florescimento não ficou restrito ao meu quintal. A Rua das Garças, antes palco de observação e crítica velada, começou a mudar o foco. As pessoas passavam e paravam, intrigadas pela explosão de cores que vazava por cima do muro. No início de 2021, os comentários eram murmúrios. A Margarida, a mulher que vivia trancada, olha o que ela fez naquele matagal. As rosas dela não têm pulgão. Como ela conseguiu isso? O primeiro vizinho a bater na porta, o senhor Osório, um senhor carrancudo que cultivava apenas grama, veio com uma folha de couve murcha na mão, parecendo envergonhado. Margarida, com licença. Eu sei que a gente não se fala muito, mas... Minha couve. Está assim há semanas. O que estou fazendo de errado? Eu peguei a folha. Examinei a cor, senti a textura, analisei as nervuras. Eu não era mais a Margarida insegura. Eu era a mestra daquele micro-universo. Excesso de água, senhor Osório. E falta de magnésio. Tente misturar um pouco de sal amargo na água e diminua a irrigação para depois das 5 da tarde. O solo não está drenando bem. Ele me olhou como se eu tivesse falado em grego e, ao mesmo tempo, como se eu tivesse lhe revelado um segredo cósmico. Ele seguiu minha orientação. Uma semana depois, ele voltou com um buquê de couve fresca e um sorriso que eu nunca tinha visto. Funcionou. Margarida. Você é uma fada da terra. O fluxo começou a crescer. O que era um refúgio terapêutico se transformou em uma referência local. E então chegamos ao clímax da aceitação, o momento que selou a minha transformação e desmantelou o rótulo de peso morto para sempre. Era um sábado de sol em maio de 2021. Eu estava vestindo um chapéu de palha amassado, minhas botas cobertas de argila, transplantando mudas de pimenta biquinho. O quintal de Margarida estava no seu auge, abelhas zumbiam, os cheiros eram inebriantes, e tudo parecia explodir em cores. De repente, ouvi Juliana chamando da cozinha, a voz tensa. Mãe, tem uma fila aqui na porta. O que está acontecendo? Eu levantei a cabeça. Olhei por cima do muro e vi a Rua das Garças. Não eram apenas 2 ou 3 vizinhos curiosos. Era uma procissão modesta, mas inegável. Pelo menos 7 pessoas estavam esperando pacientemente, segurando vasos, folhas secas, e até um laptop com fotos de um jardim problemático. A fila na porta por orientação. Eu enxuguei o suor com as costas da mão e fui para o portão. Meu corpo estava cansado pelo trabalho braçal, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Juliana estava parada na sala de estar, observando a cena através da janela de vidro. Ela estava em choque. Seus olhos, sempre focados em planilhas e eficiência, não conseguiam processar aquela imagem. Pessoas esperando por algo que Margarida tinha a oferecer. A primeira da fila era Dona Lúcia, com sua gardênia que se recusava a florescer. Margarida, você é a única esperança. Já tentei tudo, até música clássica. Por favor, olhe para ela. O que eu fiz de errado? Eu analisei o vaso. Dona Lúcia, você está regando demais. E precisa de um substrato mais ácido. Guarde o seu café coado e use a borra. Vai trazer a acidez que ela precisa. O próximo era o jovem professor de história, que estava tentando cultivar abacates orgânicos. Eu diagnostiquei rapidamente a deficiência de zinco. Eu me movia com confiança, citando as observações do meu caderno de anotações do cultivo, explicando a complexidade do fungo com a facilidade de quem fala sobre o tempo. Eu falava sobre a arte da poda com a precisão de um cirurgião. Eu era a referência. Eu era a autoridade. Juliana, vendo aquilo, finalmente saiu da casa e parou na varanda. Ela estava pálida. O murmúrio de gratidão da vizinhança era alto. Quando a fila diminuiu, e os últimos vizinhos se afastaram, carregando vasos e conselhos vitais, Juliana veio até mim no jardim, com os olhos marejados de confusão e talvez, pela primeira vez, admiração. Mãe, você estava dando consultoria. De graça? Eu sorri, um sorriso genuíno que envolvia todo o meu rosto, e que não dobrava meus ombros. Eu não me sentia mais obrigada a me justificar. Estou compartilhando o conhecimento que eu cultivei, Juliana. Não é sobre dinheiro. É sobre utilidade. É sobre ter algo que só eu posso dar. Juliana demorou um longo momento para responder. Ela olhou para minha roupa suja, para o meu rosto cansado, mas que irradiava satisfação. Ela olhou para as orquídeas perfeitas, para os canteiros cheios de vida, contrastando com a rigidez estéril da casa que ela mantinha impecável. O doutor Ciro. Ele me perguntou sobre os seus vegetais outro dia. Ele disse que o senhor Osório não para de falar do seu conhecimento em manejo do solo,
ela sussurrou. Você parou de ser o custo. Eu me agachei para checar um pé de morango que prometia frutos grandes. O sol da tarde batia nas minhas costas e me aquecia. Eu nunca fui um custo, Juliana. Eu era apenas uma semente que não tinha encontrado o solo certo, eu disse, pegando o morango maduro e doce. E o solo certo era o que eu mesma preparei, com estudo e paciência. Aquele dia, o rótulo de peso morto foi incinerado para sempre. Eu não precisava mais da aprovação de Juliana, nem da opinião da Rua das Garças. O que importava era que eu havia encontrado meu propósito na Terra. Hoje, Margarida Rocha, aos 62 anos, não tem ombros curvados. Sou uma autodidata fervorosa, mestre em simbiose e nutrição do solo. Meu caderno de anotações do cultivo está no seu 3º volume, e o quintal de Margarida é um santuário de vida pulsante, um testemunho de que a persistência e a dedicação podem transformar o mais inútil dos espaços, e a mais desacreditada das pessoas. Eu não sou mais a Margarida que precisa de ajuda. Eu sou a referência que ensina a semear, a provar a doçura dos frutos que nascem da dedicação. O fardo se transformou em fertilidade. Eu não apenas sobrevivi à crítica, eu floresci, provando que o peso morto pode se transformar em vida abundante. Minha colheita não é apenas de vegetais e flores, mas de autoconfiança inabalável. Eu sou a prova viva, e saborosa, de que cada semente tem o potencial de dar frutos fartos, desde que lhe seja dada a chance de se nutrir e ser compreendida. A terra me ensinou tudo. E hoje, eu ensino a terra a quem quiser aprender. Juliana permaneceu na varanda por um tempo que parecia infinito, absorvendo o silêncio que se seguiu à partida dos vizinhos. O aroma intenso de terra revirada, de basílio e de compostagem recém-virada chegava até ela, um cheiro que antes a incomodava pela sua rusticidade e desordem, mas que agora parecia ter o peso da seriedade. Ela observava Margarida, que limpava metodicamente suas ferramentas, a pá, o ancinho, as tesouras de poda. Cada movimento era preciso, econômico, não o trabalho hesitante e quase cômico que Juliana via no começo da jornada, quando Margarida parecia apenas uma idosa tentando afastar o tédio. A produtividade de Juliana era medida em dígitos bancários e eficiência de tempo. O que Margarida fazia desafiava totalmente essa métrica. Aqueles vizinhos não pagavam por conselhos, eles ofereciam gratidão, ovos caipiras, um sorriso. E, no entanto, Margarida era inegavelmente o centro da atenção, o recurso mais valioso da Rua das Garças naquele momento. Ela gerava algo que o dinheiro de Juliana não podia comprar: respeito incondicional. Juliana desceu os degraus e caminhou pela passarela de pedra, hesitante, como se estivesse entrando em um país estrangeiro. O quintal de Margarida era um país. Eu nunca vi o professor Aurélio pedir ajuda para alguém, Juliana começou, referindo-se ao vizinho que havia consultado sobre os abacates. Ele é formado em agronomia. Por que ele pediria conselhos a você, mãe? Margarida levantou-se, tirando as luvas pesadas. Seu olhar era paciente, mas não submisso. Porque a teoria dele não estava funcionando, Juliana. E a minha prática, embasada na teoria que estudei no meu livro, sim. O conhecimento acadêmico é ótimo, mas a observação diária de como o clima afeta a taxa de absorção de zinco no solo argiloso, isso só o tempo e a dedicação te dão. Ela fez uma pausa e gesticulou para o caderno de anotações do cultivo, que estava aberto sobre um banquinho rústico de madeira, coberto por um plástico transparente para protegê-lo da umidade. Eu não estou brincando de jardinagem, Juliana. Estou aplicando ciência e engenharia ecológica. Eu criei um microclima aqui. Eu conheço o solo deste quintal melhor do que você conhece o seu extrato bancário. E eu o nutro com mais carinho e atenção. Juliana se aproximou do caderno. Ela folheou as páginas preenchidas com caligrafia apertada e limpa. Não eram apenas listas, eram diagramas complexos de rotação de cultura, gráficos de pH e anotações sobre a microbiologia do solo. Em uma página, Margarida havia desenhado a estrutura de um fungo micorrízico e anotado detalhadamente como ele auxiliava na absorção de nutrientes pelas raízes das roseiras, comparando os resultados do canteiro 2 com composto e canteiro 4 apenas com fertilizante químico. Isso é profissional, Juliana murmurou, sentindo um frio na espinha. Ela era obcecada por dados, e ali estavam eles, robustos, irrefutáveis. É dedicação, Margarida corrigiu, recolhendo o caderno. Você se dedicou à sua carreira. Eu me dediquei a provar que a vida é um ciclo, não um custo linear. O silêncio voltou, mais carregado. Juliana sentiu a necessidade de preencher aquele vazio com a verdade que a sufocava desde o aniversário. Era o momento da confrontação final, não sobre plantas, mas sobre palavras.
Naquele dia, em 2019, Juliana começou, a voz tremendo levemente. Eu estava no telefone com o Dr. Ciro, falando sobre finanças. Eu usei uma expressão horrível. Eu disse que você era um peso morto. Porque, na minha cabeça, a vida só tinha valor se produzisse algo vendável, escalável, que gerasse renda ou economia. Eu enxergava você apenas como a pessoa que estava em casa, sem função, consumindo recursos. Margarida a olhou. Fixamente, sem defesa, mas também sem acusação. Ela esperou, permitindo que a filha enfrentasse a memória dolorosa. Eu não consegui entender, Juliana continuou, fechando os punhos, como alguém podia ter valor se não estivesse ativamente engajado na produtividade. Eu sei que foi cruel. Eu sinto muito, mãe. Eu medi seu valor com a régua errada. Eu o medi com a minha régua. Margarida deu um passo à frente. O cheiro de terra, de vida, era forte entre elas. A régua estava errada, sim, Juliana, Margarida respondeu, com uma suavidade firme. Mas o que você disse foi apenas o eco do que eu mesma sentia. Eu havia internalizado esse rótulo há muito tempo. Você só o verbalizou. E, paradoxalmente, foi essa dor que me empurrou para a terra, para provar que a vida sempre encontra um caminho para frutificar, desde que receba atenção. Mesmo a semente mais desacreditada. Ela estendeu a mão, e não a tocou. Apenas mostrou as palmas calejadas, grossas e escuras de terra, um mapa de cicatrizes e trabalho duro. Olhe para minhas mãos. Elas não fazem planilhas, não operam equipamentos de escritório caros. Mas elas curam a terra. Elas criam beleza e sustento. Elas transformaram um matagal abandonado em um polo de vida. E isso, minha filha, tem um valor que você não pode calcular em reais. É o valor da utilidade intrínseca, do conhecimento que liberta. Juliana chorou, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Era o colapso de sua visão de mundo, onde a mãe era variável de custo e, de repente, se tornava variável de vida. Você não é um custo. Você é a referência, Juliana sussurrou, a voz embargada. Margarida sorriu, pegando uma tesoura de poda e voltando-se para um arbusto de murtas que ela estava moldando em uma topiaria escultural. Eu sou uma margarida que finalmente floresceu, querida. E orquídeas perfeitas não nascem de um solo fácil. A aceitação não foi apenas verbal, manifestou-se em ações. Juliana, a mulher que só via o mundo através da eficiência, começou a tentar entender o mundo da mãe. Ela não se jogou na jardinagem, mas começou a aparecer no quintal com regularidade, não mais para criticar ou supervisionar, mas para observar. Um mês depois do evento da fila na porta, Juliana estava no escritório da residência dos IPs, trabalhando em seu laptop, quando Margarida entrou, carregando um pote de vidro. Isso é para você, Margarida disse, entregando o pote. Juliana olhou o conteúdo. Era um adubo líquido, escuro e denso, com um cheiro forte, mas orgânico. O que é isso, mãe? Fertilizante foliar à base de algas marinhas e restos de vegetais. É excelente para aumentar a vitalidade das células. Use uma colher de chá na água das suas violetas. Elas estão pálidas, precisam de ferro quelado. Juliana segurou o pote. Era um ato de cuidado que transcendia o trivial. Margarida não estava apenas dando um conselho, ela estava aplicando seu conhecimento no mundo de Juliana, demonstrando que a ciência do quintal podia tocar a vida da casa. Obrigada, Juliana disse, surpresa pela sua própria sinceridade. Essa troca sutil solidificou a nova dinâmica. Margarida havia provado seu valor para o mundo, e, ao fazê-lo, libertou-se da necessidade da aprovação de Juliana. E, ironicamente, isso fez com que Juliana finalmente a visse. O quintal de Margarida era agora uma atração na Rua das Garças. Em 2021, ele estava no ápice da exuberância. As pessoas não só vinham pedir conselhos, elas vinham buscar inspiração. Margarida, que antes mal saía de casa para evitar o olhar de julgamento, agora conduzia pequenas turnês pelo seu santuário verde. Ela explicava a importância da cobertura morta, o mulch, para manter a umidade e a temperatura do solo. Ela falava sobre a vida subterrânea, sobre as minhocas e os micro-organismos, com a reverência de quem entende que a verdadeira força da vida reside no invisível. Muitas vezes, a gente se concentra demais no que está em cima, ela explicava, apontando para as flores vibrantes de um hibisco. Mas o segredo está no que está embaixo, na estrutura. O que está escondido, o que ninguém vê, é o que nutre o florescimento que todos admiram. Essa era uma metáfora sobre sua própria vida. Por anos, Margarida havia sido o invisível, o descartável. Mas era nessa profundidade,
nesse solo preparado com dor e estudo, que ela havia encontrado sua resiliência. O livro de química do solo e poda, outrora um objeto empoeirado de sebo, estava agora marcado, sublinhado e quase desintegrando pelo uso contínuo. Margarida havia dominado a arte da poda de frutíferas, transformando velhos pés de limão azedos em árvores generosas, carregadas de frutos doces. Ela lembrava-se da sensação das sementes esquecidas em sua mão, aqueles pequenos grãos secos que carregavam tanta promessa. Ela havia plantado todas elas, e a maioria havia vingado, um testemunho silencioso de que mesmo o potencial mais negligenciado precisa apenas de um ambiente favorável e de paciência para se manifestar. A transformação física em Margarida era tão dramática quanto a do seu quintal. Seus ombros já não eram curvados pela resignação, sua postura era reta, firme, enraizada como um ipê. As mãos, embora calejadas, moviam-se com graça e certeza. A luz que emanava de sua expressão não era mais o brilho da juventude, mas a vitalidade da satisfação profunda. Em uma tarde de outono, Margarida estava podando uma roseira, concentrada em um corte diagonal limpo para encorajar novos brotos, quando o Sr. Osório reapareceu, trazendo algo que parecia um presente. Margarida, eu trouxe isso para você, ele disse, estendendo um certificado emoldurado. Era um prêmio de um concurso local de jardinagem. Melhor jardim sustentável da Rua das Garças, 2021. Margarida pegou o certificado, surpresa. A vizinhança votou, Sr. Osório explicou, coçando a cabeça, um gesto de admiração misturada com timidez. Você pegou aquele barranco, que era motivo de piada, e fez dele uma universidade. Ninguém aqui entende mais de vida do que você. Margarida olhou para a moldura simples, mas carregada de significado. Não era um diploma universitário, não era um prêmio financeiro, mas era o reconhecimento da comunidade que a havia rotulado. A comunidade que a havia chamado de fardo agora a chamava de referência. Ela pendurou o certificado com orgulho modesto em sua área de trabalho no quintal, logo acima do seu caderno de anotações do cultivo. Sua colheita final não era apenas de tomates e pimentas, embora fossem fartos e saborosos. Sua colheita era o autoconhecimento e a autoridade silenciosa que a terra lhe havia conferido. Ela havia aprendido que o crescimento real não é rápido nem ruidoso. É lento, subterrâneo, exigindo a eliminação de pragas tanto as físicas quanto as emocionais e o enriquecimento constante do solo, o estudo e a paciência. Margarida estava sentada em seu banco favorito, observando o pôr do sol tingir de laranja as flores da trepadeira que cobria o muro cinzento. A residência dos ipês, antes um símbolo de opressão e perfeição estéril, agora parecia apenas um pano de fundo para a explosão de vida que era seu quintal. Ela havia transformado o inútil em indispensável. O peso morto tinha se levantado e, com as mãos na terra, havia se transformado em vida pulsante. Ela não apenas ensinava os vizinhos a cuidar de suas plantas, ela ensinava a si mesma, e a quem quisesse ouvir, que o potencial de frutificar reside em todos, desde que a pessoa se disponha a cavar fundo e encontrar seu solo verdadeiro. Margarida Rocha, a espeso morto, era agora a mestra jardineira. E sua maior alegria não era a beleza das flores, mas a doçura inegável dos frutos que ela sabia que só haviam nascido porque ela ousou acreditar no poder das sementes esquecidas e no valor da vida que não precisava de rótulos para se provar. O fardo se dissolveu na fertilidade, e a vida, finalmente, era abundante e deliciosa. A terra era o seu lar, e nela, Margarida estava completa. A moldura do certificado, com um laço simples de ráfia verde escura, parecia irônica. Por tantos anos, a residência dos ipês tinha sido um lugar onde qualquer objeto que não tivesse um propósito claro de economia ou estética vendável era considerado lixo. O certificado não era vendável. Ele era a prova de um trabalho que floresceu onde Juliana esperava o declínio e onde a própria Margarida só havia plantado desespero. Era um troféu de utilidade intrínseca. Margarida pousou o objeto sobre a bancada rústica, onde suas ferramentas descansavam após o uso. Ela retirou as luvas, o cheiro de terra úmida e fermento natural envolvendo-a. Aquele aroma era o seu perfume agora, a fragrância de quem era fundamental. A vizinhança, antes um coro de murmúrios críticos, transformou-se em uma audiência. O Sr. Osório não foi o último a aparecer. No dia seguinte, a fila estava de volta, mas desta vez, as questões eram mais sofisticadas. Não se tratava mais de por que minhas roseiras estão morrendo. Agora eram desafios técnicos que exigiam a aplicação direta de todo o conhecimento que Margarida havia absorvido do livro de Química do Solo e Poda. Um dos vizinhos, Elias, um contador aposentado com um ego do tamanho de seu gramado inglês, estava tendo problemas sérios com suas mudas de manga. Elias era conhecido por usar fertilizantes químicos em excesso,
buscando crescimento mais rápido e ostensivo. Margarida, Elias começou, apoiado na cerca de madeira recém-instalada, olhando com ceticismo para a composteira dela. As folhas estão ficando com as bordas queimadas, quase pretas. Eu já aumentei a dose de nitrogênio, mas parece piorar. Margarida caminhou até a cerca. Ela não precisou sair do seu quintal para diagnosticar. Elias, o problema não é falta de nitrogênio. É excesso de salinidade induzida pelos seus próprios fertilizantes minerais. Você está desidratando a planta, queimando as bordas. E o pior, você está criando um bloqueio químico para a absorção de micronutrientes, especificamente o boro. Elias franziu a testa. Boro? O que isso tem a ver com o preto na folha? Margarida suspirou, mas com paciência. Ela pegou um galho de uma de suas próprias mangas, perfeitamente saudável. O boro é crucial para o transporte de açúcares dentro da planta e para a formação da parede celular. Sem ele, a estrutura celular colapsa, e a planta tenta compensar o estresse hídrico. Você criou uma crise no solo. O solo não é uma máquina de depósito, é um ecossistema. Quando você joga química agressiva demais, você mata os micro-organismos benéficos que fazem a intermediação entre a rocha-mãe e a raiz. Ela gesticulou para a terra do seu próprio canteiro, escura e fofa. Você precisa fazer o oposto de fertilizar. Precisa lixiviar o excesso de sal, irrigando profundamente por vários dias, e depois, introduzir vida. Eu sugiro uma aplicação de um biofertilizante líquido, rico em humus de minhoca e melaço de cana. Isso reintroduzirá as bactérias e fungos necessários para desintoxicar a matriz do solo. Não é velocidade, Elias, é saúde. Elias ficou em silêncio, processando a aula. Margarida não estava apenas dando uma dica, ela estava desmantelando toda a sua abordagem acelerada e capitalista de jardinagem. Ele, o contador, estava sendo ensinado sobre produtividade por uma mulher que ele havia descartado como improdutiva. Onde eu compro esse biofertilizante? Ele perguntou, vencido. Margarida sorriu, um sorriso de quem sabia o valor do próprio trabalho. Você não compra. Você faz. Eu posso te dar a receita básica, mas você precisa aprender a compostar o seu próprio lixo orgânico. O segredo da sustentabilidade não é comprar mais, é desperdiçar menos. E dar valor ao que é descartado. Ela não estava falando apenas de cascas de banana e borra de café. Ela estava falando de si mesma. A casca de banana da família que se tornou o nutriente mais poderoso do quintal. Essa autoridade, baseada em resultados irrefutáveis e ciência prática, era o seu novo escudo. Margarida não precisava mais levantar a voz ou se defender. O quintal falava por ela. A dedicação dela à pesquisa não diminuiu com a fama. Pelo contrário. A curiosidade de Margarida se aprofundou. Ela estava agora imersa no estudo da fitossanidade. Seu caderno de anotações do cultivo se expandiu para incluir uma seção detalhada sobre controle biológico de pragas. Em uma noite, sob a luz fraca da varanda, ela estava lendo sobre nematoides parasitas que atacavam as raízes de tomates. Ela havia notado um declínio súbito em seu canteiro 5. Ao invés de correr para a loja de agrotóxicos, ela buscou uma solução ecológica, anotando no caderno. Diagnóstico: possível ataque de Meloidogine sp nas raízes do tomateiro coração de boi. Sintomas claros de galhas na inspeção da raiz de uma planta sacrificada. Solução química: inviável e destrutiva. Solução biológica: introdução de fungo predador, Pochonia chlamydosporia, ou, mais acessível, o plantio consorciado de cravo de defunto Tagetes sp ao redor da área afetada. A raiz do cravo libera tiofenes, que são repelentes naturais de nematoides. Testar a eficácia da consorciação e monitorar a reabilitação do solo. Juliana estava sendo forçada a reavaliar sua própria métrica de valor. Se o valor era a capacidade de resolver problemas complexos e gerar resultados tangíveis, Margarida era inestimável. Um dia, Juliana entrou no quintal com um envelope grande nas mãos. Era um convite oficial. O que é isso, mãe? Juliana perguntou, estendendo o papel timbrado. Margarida limpou as mãos e pegou o envelope. Era do Centro Comunitário da Rua das Garças, assinado pelo síndico da Associação de Moradores. O convite formalizava o reconhecimento de seu trabalho. Convidamos a senhora Margarida Rocha, especialista em manejo sustentável do solo e ecologia urbana, para proferir uma palestra e, posteriormente, conduzir uma oficina sobre compostagem de baixo custo e poda de frutíferas para os moradores da região. O termo especialista brilhou na folha. Margarida sorriu, sentindo um calor no peito.
O convite era mais do que um reconhecimento, era a oficialização de sua nova identidade. A Espeso Morto era agora a voz da autoridade. Eles querem que eu ensine, Margarida disse, lendo e relendo o título. Sim. Eles estão até oferecendo um pequeno cachê para cobrir custos de material, Juliana complementou, em um tom que não era mais de condescendência, mas de puro orgulho contido. Eu disse que você aceitaria. O professor Aurélio insistiu. Ele disse que seu método de enxertia de cítricos é o mais bem-sucedido que ele já viu. A menção ao agrônomo renomado era um golpe de misericórdia na antiga visão de Margarida sobre si mesma. O rótulo estava esfarelado. A preparação para a palestra se tornou um novo foco. Margarida usou o livro de Química do Solo e Poda como base, mas a essência do seu discurso seria a narrativa da superação. Ela queria que as pessoas entendessem que a jardinagem não era apenas sobre plantar. Era sobre paciência, resiliência e a crença no potencial latente. Ela ensaiou mentalmente o que diria sobre as sementes esquecidas. Eu olhei para aquelas sementes, ressecadas, talvez velhas demais para germinar. E eu me vi nelas. Se elas falhassem, ninguém notaria. Mas se elas vingassem, se transformassem a terra, elas provariam que o valor está dentro, esperando o ambiente certo. Juliana, vendo a mãe imersa na preparação, fez algo inédito. Ela reorganizou sua agenda de trabalho, que era sagrada, para ajudar a mãe. Mãe, para a oficina, você precisa de um projetor, Juliana disse, entrando no quintal com uma caixa de equipamentos. Eu configurei um pequeno projetor e uma tela retrátil aqui na área coberta. Você pode mostrar os diagramas do seu caderno em grande escala. Margarida ficou momentaneamente sem palavras. O gesto de Juliana era imenso. Ela não estava apenas reconhecendo o valor da mãe, estava investindo sua própria métrica de eficiência, o uso de tecnologia e organização, para amplificar o trabalho de Margarida. Você não precisava fazer isso, Juliana. Precisava sim. Você disse que conhece o solo melhor do que eu conheço meu extrato bancário. Eu duvido. Mas eu sei que o seu conhecimento merece ser transmitido com a melhor infraestrutura possível. Eu estou aplicando minha eficiência para garantir que sua sabedoria seja produtiva em escala. É minha forma de compensar o tempo que perdi te subestimando. O reconhecimento, vindo da filha, era a água mais doce que Margarida poderia receber. O dia da palestra chegou. O salão do centro comunitário estava lotado. Margarida vestia roupas simples, mas limpas, e suas mãos estavam visivelmente marcadas pela terra. Ela não usava sapatos de salto ou trajes formais. Ela usava a autoridade de quem trabalha. Juliana estava sentada na primeira fila, gerenciando o projetor. Margarida começou o discurso com a história do quintal, o abandono, a dor do rótulo de peso morto e a busca por um lugar onde ela pudesse provar que podia gerar vida. Quando comecei a cavar, Margarida disse, sua voz firme, projetando-se com a segurança que a terra havia lhe dado, eu não estava buscando flores bonitas. Eu estava buscando validação. Eu precisava de um espelho que me mostrasse algo diferente do que a sociedade esperava de uma mulher de 60 anos, que é o silêncio e o declínio. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia de vizinhos, muitos dos quais eram os mesmos que a haviam ignorado. Eu descobri que a terra não se importa com seu currículo. Ela se importa com sua atenção e sua paciência. E eu percebi que a verdadeira força não está em ter um solo rico, mas em saber como transformar o solo pobre. Meu solo era o rótulo de fardo. Eu tive que cavar fundo, remover as ervas daninhas emocionais, e nutrir o meu próprio valor com estudo e trabalho. Juliana projetou o primeiro slide, uma foto do caderno de anotações do cultivo, mostrando o diagrama da rotação de culturas. Margarida passou a falar sobre ciência, a importância do pH, a microfauna do solo, a simbiose entre as raízes e os fungos micorrízicos que ela tanto estudará. Ela transformou o que parecia um mistério em um sistema lógico e acessível. A poda, ela explicou, pegando uma tesoura de jardim, não é sobre cortar aleatoriamente. É sobre planejamento. Você remove o galho que não está produzindo, não porque ele é ruim, mas porque ele está drenando energia da planta principal. É um ato de otimização, de escolha de vida. E é assustador. Cortar é sempre difícil, mas é essencial para o florescimento. Essa última parte era claramente uma metáfora para sua própria vida. Ela teve que cortar o passado, o medo e a voz interior de autocrítica para dar espaço ao novo broto de autoconfiança. O momento mais intenso da palestra, o clímax de sua ascensão pública, ocorreu durante a sessão de perguntas e respostas. Elias, o vizinho que antes usava químicos em excesso, levantou a mão, hesitante. Margarida, você mencionou que o nosso bairro, a Rua das Garças,
tem um solo naturalmente muito argiloso. Isso dificulta a drenagem. Qual é a sua estratégia para garantir que as raízes não apodreçam no inverno, sem ter que gastar uma fortuna em areia e terra vegetal comprada? Era uma pergunta capciosa, que ia ao cerne do problema da jardinagem urbana naquela região. Margarida sorriu. Ela havia antecipado isso. Excelente pergunta, Elias. É verdade, nossa argila retém muita água. A maioria das pessoas tenta lutar contra a argila, o que é um erro. A argila, na verdade, é rica em minerais. O problema é a compactação. Eu não adicionei areia. Eu adicionei estrutura. Juliana projetou o próximo slide, um diagrama que Margarida havia desenhado. Eu usei 3 estratégias principais, todas de baixo custo. Primeiro, compostagem pesada de matéria orgânica grossa, galhos picados, cascas de cocô, pedaços de madeira decomposta. Isso cria bolsas de ar e melhora a porosidade ao longo do tempo. Segundo, plantio em camalhões elevados, mesmo que levemente. Isso eleva a área de plantio em 15 a 20 centímetros, garantindo que o excesso de água escorra pelas laterais. Ela apontou para o ponto crucial. E o terceiro, o mais importante, é o uso de plantas de cobertura e raízes pivotantes. Eu plantei nabos forrageiros e feijão de porco no outono e os incorporei ao solo na primavera. As raízes profundas dessas plantas agem como perfuradores naturais, quebrando a compactação. Quando elas se decompõem, deixam canais que permitem que a água e o ar penetrem. É a natureza fazendo o trabalho de um trator. É engenharia ecológica pura, Elias, e o custo é de sementes baratas e paciência. A plateia irrompeu em aplausos. Não eram apenas aplausos de cortesia, eram aplausos de respeito pelo conhecimento profundo. Juliana, sentada ali, sentiu uma onda de emoção. Ela havia visto a mãe se curvar sob o peso do desprezo e agora via em pé, ereta, transformando humildes sementes e estudo em uma autoridade que superava diplomas e cargos. O sucesso da palestra levou à criação da oficina do quintal, onde Margarida recebia grupos menores diretamente em seu santuário verde. O quintal de Margarida era agora um laboratório comunitário. No auge de 2021, o florescimento não era apenas visível, era palpável. As abelhas zumbiam constantemente, os pássaros vinham se alimentar dos frutos e sementes, e o microclima que Margarida havia criado era perceptivelmente mais fresco e agradável do que o restante da Rua das Garças. A orquídea do ponto de virada, aquela que floresceu inesperadamente e marcou o início de sua autoconfiança, agora era uma planta robusta, presa a um tronco de ipê seco. Margarida olhava para ela com carinho especial. Ela representava o primeiro fruto da sua nova vida. Uma tarde, Margarida estava na parte mais isolada do quintal, misturando ingredientes para seu novo biofertilizante, uma complexa mistura de esterco curtido, cinzas de madeira e chá de compostagem aerada. Ela estava sozinha, o que era raro. O silêncio do trabalho manual a levou de volta, pela última vez, à dor original. Ela lembrou-se da sensação sufocante de 2019. O eco de peso morto ressoava. Ela podia quase sentir a rigidez de seu corpo, a falta de propósito que a deixava sem ar. Eu era a terra não cultivada. Eu era o quintal abandonado. Todos me viam como um lugar vazio, um lugar que só sugava e não oferecia nada em troca. Ela olhou para suas mãos. Eram as mãos de uma trabalhadora. As unhas curtas, os nós dos dedos um pouco inchados pela artrose, mas a pele bronzeada e forte. Essas mãos haviam feito mais do que qualquer planilha ou reunião. Elas haviam criado o mundo. A confrontação com o rótulo não era mais externa com Juliana ou os vizinhos, mas interna. Ela tinha que matar a última erva daninha, a dúvida autoimposta. Margarida fechou os olhos e respirou fundo o aroma da vida orgânica em fermentação. Ela não sentiu mais vergonha, nem ressentimento por Juliana. A raiva havia se transformado em força motriz. O rótulo me deu o impulso necessário para cavar. O peso que me impuseram não me afundou, ele me pressionou contra a terra, forçando-me a criar raízes mais profundas. Aquele era o seu momento de liberação final. Ela não estava mais provando nada para ninguém. Ela estava simplesmente sendo, com plenitude. O valor era inquestionável, pois o jardim existia. Ela abriu os olhos e viu uma borboleta monarca pousar delicadamente em uma de suas flores de zinnia. A vida em seu quintal era um testemunho contínuo. A colheita daquele ano foi generosa. Pimentas de todas as cores, abóboras que pareciam pequenos sóis, e ervas aromáticas que Margarida usava para fazer chás medicinais e temperos caseiros. Juliana, notando a abundância, sugeriu a Margarida criar um pequeno negócio. Mãe,
Seus temperos e conservas são incomparáveis. Podemos formalizar isso. Criar uma marca, vender online. Frutos da Margarida. Margarida balançou a cabeça, suavemente. Eu não estou buscando um novo negócio, Juliana. O valor não está na escalabilidade. O valor está na generosidade. Ela pegou uma cesta cheia de pimentões vermelhos e a entregou à filha. Leve isso. Dê aos seus colegas de trabalho. Não venda. Compartilhe. O meu objetivo não é acumular riqueza, mas espalhar vida. Eu não quero ser medida pelo lucro, mas pela influência positiva. A minha referência é a terra, que devolve 10 por 1, sem pedir dinheiro em troca. Juliana entendeu a lição. A mãe havia transcendido a métrica do mercado. A última grande lição que Margarida deu à sua comunidade veio no final do ano, quando uma forte tempestade atingiu a Rua das Garças. Muitos jardins foram destruídos. O quintal de Margarida sofreu danos, mas em comparação com os vizinhos, a resiliência era notável. As árvores bem podadas e com raízes profundas resistiram melhor. Os camalhões elevados ajudaram a evitar o encharcamento total. Na manhã seguinte, os vizinhos vieram ver a devastação. Eles encontraram Margarida no quintal, já trabalhando na limpeza, com calma. Como seu jardim está tão intacto, Margarida? Perguntou uma vizinha, desolada com a perda de suas roseiras. Margarida apontou para o chão. Preparo. A gente só vê a beleza na superfície, mas a jardinagem é 80% preparo, 20% milagre. Eu passei 2 anos fortalecendo o solo, garantindo a drenagem e realizando podas estruturais para que as plantas pudessem suportar ventos fortes. É a estrutura invisível que protege a manifestação visível. E essa era a lição final de sua vida. Ela havia sido chamada de peso morto, mas ela havia usado a pressão e o desprezo para construir uma estrutura interna inabalável. O peso que ela carregava não era um fardo, era a força centrípeta que a obrigou a se enraizar e a estudar. Margarida parou o trabalho, apoiada na pá. Olhou para o céu limpo após a tempestade, o sol nascendo sobre as suas fileiras de tomates, que, apesar de inclinados, não haviam quebrado. Ela não era mais a Margarida insegura, buscando o canto da casa para se esconder. Ela era a Margarida enraizada, a mestra jardineira. Seu legado não era um saldo bancário ou um cargo, mas a prova viva de que a utilidade não se mede pela velocidade ou pelo preço. Mede-se pela capacidade de transformar o estéril em fecundo, o descartado em indispensável. O peso morto havia, de fato, se transformado em vida pulsante. E essa vida pulsante era agora o centro da Rua das Garças, um santuário de esperança e conhecimento, colheita de uma mulher que ousou florescer na terra que lhe restava. Seu trabalho estava completo. Ela era Margarida Rocha, e ela havia dado frutos fartos e doces. Se inscreve e deixa aquele like maroto.